Voei para São Paulo sem avisar, sonhando com um reencontro feliz, mas encontrei minha filha à beira da morte, sozinha na UTI. Enquanto isso, o marido dela estava curtindo a vida em um iate de luxo, gastando meu dinheiro com champanhe e entretenimento. Enfurecido com a traição dele, deixei-o sem um centavo. Uma hora depois, ele perdeu completamente o juízo, e aquilo era só o começo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e deixe nos comentários que horas são aí onde você está. Peguei meu celular enquanto o avião começava a aterrissar no aeroporto de Guarulhos, com os dedos tremendo levemente enquanto digitava. Aterrissando em 20 minutos. Esta será a melhor surpresa da vida dela. O botão de enviar parecia uma promessa que eu estava prestes a cumprir. 3 anos. Tempo demais. A fotografia na minha carteira estava gasta nas bordas de tanto manuseio. Mariana rindo na cozinha, penteando o cabelo escuro. Estela sem o dente da frente, sorrindo ao lado. O pequeno Joãozinho segurando uma obra-prima feita com giz de cera. Eu a observava todos os dias desde que Márcia morreu, mas hoje parecia diferente. Hoje, finalmente eu faria algo a respeito da dor no peito. Pessoal, estamos iniciando nossa aproximação final ao aeroporto de Guarulhos. Minhas mãos calejadas agarraram os apoios de braço, enquanto uma ansiedade familiar percorria meu corpo. A última vez que surpreendi alguém foi no aniversário de 50 anos de Márcia. Parece que foi em outra vida. 5 anos de luto me transformaram em um estranho, até mesmo para minha própria filha. Mas a voz de Mariana durante nossa última ligação, 3 meses antes, ainda ecoava. Estou apenas cansada, pai. Muito cansada. Algo no tom dela ficou comigo, corroendo as bordas da minha consciência. A esteira de bagagem zumbia constantemente enquanto eu esperava, observando outras famílias se reunirem ao meu redor. Uma jovem mãe pegava uma criança nos braços. Um casal de idosos abraçava o filho. Logo seríamos eu e Mariana, só que ela não fazia ideia da minha chegada. Jardim Paulistano, por favor, disse ao motorista da 99, mostrando o endereço no celular. Vou ver minha filha, ela não sabe que estou chegando. Visitas surpresas são as melhores, respondeu ele com sotaque inglês, entrando no trânsito do aeroporto. Minha família na Guatemala adora quando apareço de surpresa. A rodovia se estendia à frente, palmeiras balançando na brisa da tarde de abril. São Paulo estava exatamente como eu me lembrava da última vez. Ampla, ensolarada, nada parecida com a pequena cidade do interior onde criei Mariana. Ela sempre se sentiu atraída por coisas maiores, luzes mais brilhantes. Márcia costumava dizer que nossa filha herdou meu espírito aventureiro, quando eu ainda acreditava em correr riscos. Tentei ligar para Mariana 2 vezes durante a viagem, mas desliguei antes que ela atendesse. Melhor surpreendê-la pessoalmente. A expressão dela valeria as 4 horas de voo e a dor nas costas. Este é o lugar? Perguntei quando o motorista parou em frente a uma casa impecável, com persianas brancas e um pequeno jardim na frente. Perfeito. Entreguei o dinheiro, peguei minha mala e fiquei na calçada enquanto ele se afastava. O sol da tarde aquecia meus ombros enquanto eu caminhava em direção à porta, ensaiando o que diria. Talvez eu começasse com uma piada sobre o pai dela, que já era idoso, finalmente ter descoberto como usar sites de reserva de passagens. Ou talvez eu simplesmente abrisse os braços e esperasse que ela os encontrasse, como quando tinha 8 anos. Enfiei a mão na bolsa e tirei o pequeno presente que havia trazido. Uma caixa de joias de madeira entalhada à mão, feita na minha oficina da garagem. Algo para guardar o anel da avó dela até que Estela tivesse idade suficiente. Márcia queria adorado vê-lo passar adiante. A campainha esperava sob meu dedo, e por um momento fiquei ali, saboreando a expectativa. 3 anos de telefonemas e mensagens estavam prestes a se transformar em abraços de verdade, refeições compartilhadas e histórias contadas cara a cara. Apertei o botão e ouvi o toque familiar ecoar lá dentro. Então, silêncio. Apertei novamente, segurando por mais tempo desta vez. O sino tocou naquilo que parecia uma casa vazia, seguido pelo mesmo silêncio oco. "Mariana, é o papai!" Gritei, batendo no batente da porta. Talvez estivessem no quintal ou lá em cima com música tocando. Crianças podem ser barulhentas. Talvez simplesmente não tenham ouvido. O silêncio se prolongou.
Dei um passo para trás e olhei a casa de frente. A roseira perto da janela estava marrom nas bordas. Pétalas se espalhavam pela calçada como confete esquecido. Quando Mariana parou de cuidar do jardim, ela costumava me enviar fotos das rosas toda primavera. Contornando o portão lateral, espiei o quintal. Móveis de jardim vazios jaziam sobre uma fina camada de poeira. E a pequena horta da qual ela tanto se orgulhava estava murcha, com caules marrons. Um triciclo tombado perto da porta ainda tinha uma roda girando preguiçosamente ao vento. Estranho, murmurei, voltando para a varanda. A caixa de correio estava abarrotada. Envelopes e pacotes caídos no chão, contas de luz de 3 semanas atrás, folhetos de propaganda, um pacote endereçado a Gustavo, exposto ao sol paulista há dias. O último carimbo postal que consegui ver tinha 10 dias. Meu coração acelerou. Aquele instinto familiar de engenheiro se manifestava. Quando sistemas falham, sempre há uma explicação lógica. Eu só precisava de mais dados. Apoiei as mãos na janela da sala, pressionando o rosto contra o vidro. Escuro lá dentro. Cortinas fechadas, nenhum movimento, nenhuma televisão piscando, nenhum som da vida familiar. A casa parecia abandonada. Embora eu distinguisse formas familiares, o cavalete de Mariana no canto, os carrinhos de Joãozinho espalhados sobre a mesa de centro. Com licença, você está procurando os Albuquerque? Virei-me e vi uma senhora idosa com chapéu de sol e uma tesoura de jardinagem enluvada. Sim, sou o Carlos Sampaio, pai de Mariana. Você os viu recentemente? Ela pausou, molhando a testa com o pulso. Pensando bem, não. Tem estado terrivelmente quieto por lá. Costumo ouvir as crianças de manhã, mas a voz dela desapareceu. Observando seu rosto. Está tudo bem? Perguntei. Tenho certeza que sim, respondeu, mas sua voz não me convenceu nem um pouco. Talvez tenham saído de férias, visitando a família. Ela também parecia não convencida. Bem, espero que estejam bem. Uma família tão querida. Quando ela voltou para a jardinagem, sentei-me pesadamente na porta da casa de Mariana, com a caixa de joias de madeira ainda presa em minhas mãos. As peças não se encaixavam. Mariana teria mencionado férias durante nossa última ligação. Gustavo era obcecado por redes sociais. Ele certamente teria postado fotos de onde quer que estivessem. Peguei meu celular e naveguei pela página de Mariana no Facebook. A última postagem era de 6 semanas atrás. Uma foto do projeto de arte de Estela na escola. Antes disso, silêncio total por quase 2 meses. Minha filha, que costumava registrar todos os jantares em família e aventuras de fim de semana, estava completamente quieta. As sombras da tarde se alongavam enquanto eu permanecia ali, olhando para a casa silenciosa. Uma corredora passou correndo, com fones de ouvido, completamente absorta em seu próprio mundo. Em algum lugar na rua, um cortador de grama ligou. Som normal e reconfortante, em total desacordo com o medo crescente no meu peito. Olhei sobre o capacho de boas-vindas e, em seguida, tateei a borda do vaso de flores próximo à porta. Nenhuma chave escondida. A maçaneta girou inutilmente em minha mão, trancada, é claro. Certo, Carlos, eu disse em voz alta, tentando controlar o nervosismo. Não entre em pânico, há uma explicação lógica. Mas sentada naquele degrau da varanda, cercada por sinais de abandono e negligência, não conseguia me livrar da sensação de que minha visita surpresa havia revelado algo muito pior do que uma casa vazia. Hora de ligar para Mariana. Meu polegar pairou sobre o contato de Mariana por um momento antes de o pressioná-lo, ouvindo o tom de descagem com crescente ansiedade. Um toque, 2, 3, direto para a caixa postal. Olá, você ligou para Mariana. Deixe uma mensagem e retornarei o mais breve possível. A voz alegre e gravada fez meu peito apertar. Desliguei e disquei novamente. Mesmo resultado, correio de voz após 4 toques. Ou o telefone estava sem bateria, ou ela deliberadamente não atendia.
Na terceira tentativa, deixei tocar por mais tempo, determinado a deixar pelo menos um recado mínimo. Alô? A voz que atendeu não era de Mariana, masculina, profissional, cautelosa. Mariana, aqui é o papai, estou em São Paulo. Queria te fazer uma surpresa, mas não tem ninguém em casa. Senhor, aqui é o Dr. Álvaro Nogueira, do Hospital Sírio-Libanês. Você é parente de Mariana? O mundo pareceu inclinar-se para o lado. Agarrei o telefone com mais força, enquanto a outra mão se apoiava no corrimão da varanda. O quê? Sim, sou o pai dela. Por que você está com o telefone dela? Onde ela está? Houve uma pausa que durou uma eternidade. Senhor Sampaio, lamento informar que sua filha está atualmente em nossa unidade de terapia intensiva. Ela está em tratamento para câncer avançado e seu estado é crítico. As palavras me atingiram como socos. Câncer. Crítico. Minha visão turvou-se. Isso era impossível. Falei com ela há 3 meses. Estava bem. Só estava cansada de correr atrás das crianças. Senhor, entendo que esta notícia seja chocante. O câncer em estágio 4 pode progredir rapidamente e os pacientes muitas vezes não compartilham o diagnóstico com a família imediatamente. Ela está sob nossos cuidados há várias semanas. Várias semanas. O jardim negligenciado, a caixa de correio lotada, a casa silenciosa. Tudo se encaixou com uma clareza horrível. Onde está Gustavo, o marido dela, e meus netos? Outra pausa. Não posso comentar sobre outros assuntos familiares, Sr. Sampaio. O sigilo do paciente me impede de compartilhar detalhes, mas recomendo fortemente que venha ao hospital imediatamente. Sua filha tem perguntado por você. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone. Qual é o endereço? Estou indo agora. Hospital Sírio-Libanês, Avenida Paulista, 8700. Ao chegar, peça para falar com a unidade de terapia intensiva oncológica. Dr. Álvaro Nogueira. A linha caiu. Olhei para o telefone em minhas mãos trêmulas. O sol da tarde parecia brilhante demais, quente demais, normal demais para um mundo onde minha filha estava morrendo e eu não sabia. 3 meses atrás, ela disse que estava cansada. Cansada. E eu estava tão absorto na minha própria dor, no meu próprio isolamento, que não percebi nenhum sinal de alerta. A caixa de joias de madeira caiu do meu colo, fazendo barulho nos degraus da varanda. O anel de Márcia deveria passar para Estela algum dia. Mas e se não houvesse um algum dia? E se eu chegasse tarde demais? Levantei-me rápido demais, com a cabeça girando, e cambaleei em direção à rua com precisão mecânica. Um táxi? Eu precisava de um táxi. O endereço do hospital ficou gravado na minha mente. Avenida Paulista, 8700, Unidade de Terapia Intensiva Oncológica. Enquanto fazia sinal para um táxi amarelo, um pensamento não parava de me rondar. Como eu havia me tornado o tipo de pai que descobre que a filha está morrendo por meio de um estranho no telefone? A porta do táxi se fechou com um estrondo que parecia selar minha antiga vida. Entreguei ao motorista o papel amassado com o endereço, mãos ainda trêmulas de choque. Hospital Sírio-Libanês, por favor, o mais rápido possível. O trânsito está pesado a esta hora, senhor. Faça o seu melhor. Emergência, minha filha. Seus olhos se encontraram com os meus pelo retrovisor, notando minha angústia. As palavras ficaram presas na garganta. Ela estava morrendo. O banco de couro sob mim parecia estranho, liso demais, normal demais, para alguém cujo mundo acabara de desabar. Pela janela, o trânsito de São Paulo dançava sua caótica rotina de sempre. Pessoas voltando do trabalho, comprando mantimentos, vivendo vidas comuns, enquanto a minha se transformava em um pesadelo. Câncer, estágio 4, crítico! Peguei a fotografia desgastada novamente, observando o rosto sorridente de Mariana. Como eu não tinha percebido os sinais? Aquele último telefonema se repetia sem parar. Só cansada, pai.
muito cansada. Do jeito que ela disse, carregando um peso invisível, eu atribuí à maternidade, ao estresse do trabalho, à exaustão normal de criar 2 filhos. Que tipo de pai eu era? O táxi avançava bruscamente no trânsito de arranca e para, e as lembranças me inundavam sem parar. Mariana dando seus primeiros passos vacilantes em minha direção pelo chão da nossa antiga cozinha. Braços estendidos, confiança absoluta no olhar. Ensinando-a a andar de bicicleta no parque atrás de casa, correndo ao meu lado até perceber que ela havia pedalado sozinha por 45 metros. Sua formatura do ensino médio, aquele sorriso orgulhoso ao receber o diploma, acompanhando-a até o altar 2 anos antes. Gustavo havia prometido amá-la e protegê-la. Eu cuido da sua filha, senhor, disse ele, apertando minha mão com aquele aperto confiante. Onde ele estava agora? Por que não me ligou quando ela adoeceu? Disquei o número do Gustavo pela 4ª vez, direto para a caixa postal. Gustavo, aqui é Carlos. Estou em São Paulo. Mariana está no hospital e você precisa me ligar imediatamente. A mensagem soou educada demais, para a raiva que crescia no meu peito. Minha filha lutava pela vida e o marido não estava em lugar nenhum. Mais rápido, por favor, pediu o motorista. Ela só tem 38 anos e 2 filhos pequenos. Tão jovem, murmurou ele, acelerando no sinal amarelo. Eu também tenho uma filha da mesma idade, isso parte o coração. Pelas janelas, palmeiras balançavam contra o céu da tarde, indiferentes ao sofrimento humano. Márcia costumava dizer: lá parecia o paraíso, mas a gente se sentia sozinho. Ela estava certa sobre isso, assim como sobre tantas outras coisas. Se Márcia tivesse viva, saberia da doença da Mariana. As mães têm essa intuição, essa conexão invisível. Ela teria percebido que algo estava errado durante aqueles telefonemas, teria insistido para saber mais detalhes, talvez até tivesse vindo de avião para cá. Mas Márcia se foi, e eu passei 5 anos me afogando na minha própria dor, em vez de ser o pai que minha filha precisava. Dobrei e redobrei o endereço do hospital, vincando-o em um pequeno quadrado. O papel parecia substancial, real, a única coisa sólida em um dia que se tornara surreal. Naquela manhã, eu era um engenheiro aposentado planejando uma visita surpresa. Agora estava correndo pelo trânsito de São Paulo para ver minha filha moribunda. O táxi parou na entrada do hospital sírio-libanês, no momento em que a noite começava a pintar o céu de roxo. Vidro e aço modernos erguiam-se diante de mim, imponentes e clínicos. Pelas janelas, via pessoas se movimentando com determinação pelos corredores iluminados. Médicos, enfermeiros, famílias lidando com suas próprias crises. Aqui estamos, senhor, disse o motorista com voz gentil. Boa sorte com sua filha. Entreguei-lhe o dinheiro com mãos trêmulas, peguei minha mala e fiquei na calçada, enquanto ele se afastava. As portas automáticas se abriram com um sussurro, revelando um saguão moderno adornado com instalações de arte coloridas que pareciam obscenamente alegres. Aproximei-me do balcão de informações, onde uma mulher de rosto gentil olhou para mim, expectante. Unidade de terapia intensiva oncológica, consegui dizer. Minha filha, Mariana Sampaio. Identidade, por favor, e preciso assinar a entrada. Ela me entregou um crachá de visitante e uma prancheta. Pegue o elevador até o 7º andar. Minhas mãos tremiam enquanto escrevia meu nome. A viagem parecia interminável, com cada número de andar ascendendo como uma contagem regressiva para a devastação. Quando as portas se abriram, o cheiro de antisséptico me atingiu imediatamente. Aquela mistura única de produtos de limpeza e sofrimento humano, típica de um hospital. O Dr. Rivera esperava na enfermaria. Um homem compacto, com olhos gentis por trás de óculos de aro fino. Ele estendeu a mão quando me aproximei. Senhor Carlos, fico feliz que tenha chegado em segurança. Como ela está? A pergunta saiu em tom cuidadoso. Estável por enquanto. A quimioterapia não tem sido tão eficaz quanto esperávamos, mas ela responde ao protocolo de tratamento atual. Ele gesticulou para o corredor. Ela perguntou pela família. Ficará aliviada por você estar aqui. Passamos por salas repletas de bips suaves de máquinas e conversas abafadas.
Por uma porta, vislumbrei um homem idoso segurando a mão da esposa. Por outra, uma jovem mãe lendo para uma criança careca. Quarto 712, disse o Dr. Rivera suavemente. Devo avisar, a doença cobrou um preço físico, mas, mental e emocionalmente, ela ainda é muito ela mesma. Nada poderia ter me preparado. Mariana estava deitada na cama, conectada a monitores que exibiam seus batimentos cardíacos em linhas verdes constantes. Tubos intravenosos serpenteavam de seus braços até bolsas de fluido transparente penduradas em hastes de metal. Ela parecia tão pequena, tão frágil. Uma sombra da mulher vibrante que dançara em seu casamento. Mas, quando me viu, seu rosto se transformou em um sorriso deslumbrante. Papai! A palavra saiu como um sussurro, mas me atingiu como um trem de carga. Atravessei o quarto em 3 passos e a peguei cuidadosamente em meus braços, com medo de quebrá-la. Ah, querida! Lágrimas que eu vinha segurando desde o telefonema finalmente transbordaram. Ah, estou aqui, não vou a lugar nenhum. Não queria te preocupar, sussurrou contra meu ombro. Você estava de luto, mãe, e eu achei que conseguiria lidar com isso sozinha. Afastei-me para olhar seu rosto, alisando o fino cobertor do hospital em volta dos ombros, do mesmo jeito que a aconchegava quando monstros viviam debaixo da cama. Por que não me contou? Poderíamos ter lutado juntas. Seus olhos te encheram de lágrimas. O médico disse 6 meses, talvez 8 com o tratamento. Eu ficava pensando que melhoraria, que ligaria para você quando estivesse em remissão, quando tivesse boas notícias para compartilhar. Agora, talvez menos de 8 meses. Acomodei-me na cadeira ao lado da cama, segurando sua mão entre as minhas. Seus dedos estavam gelados, apesar do quarto quente. Onde está o Gustavo? Tentei manter a voz neutra, mas ela deve ter percebido algo porque sua expressão mudou. Ele disse que tinha reuniões de negócios importantes esta semana. Ela desviou o olhar para a janela. Disse que voltaria antes do fim de semana. Quando você o viu pela última vez? Há 3 dias. As palavras saíram curtas, envergonhadas. Ele está distante desde o diagnóstico. Acho que isso o assusta. Assusta-o. Minha filha estava morrendo, e o marido dela parecia estar em pânico. Ele estava cuidando dela? Ajudando com as crianças? Minha vizinha Estela cuidava delas durante o dia, enquanto Gustavo cuidava das coisas práticas. Mas o jeito como Mariana disse isso, como se tentasse se convencer, me contou tudo o que eu precisava saber. Passei a hora seguinte apenas presente, segurando a mão dela enquanto ela dormia e acordava. Cada vez que Mariana despertava, seus olhos encontravam os meus imediatamente, como se quisessem confirmar que eu ainda era real. À medida que a noite caía lá fora, ela finalmente mergulhou em um sono mais profundo, com a respiração estável e tranquila. Soltei sua mão com cuidado e fui até a janela, observando as luzes da cidade cintilando como pequenos vagalumes. Hora de tentar novamente falar com Gustavo. Peguei meu celular e o contato dele brilhou na tela. Desta vez, eu iria fazer com que ele atendesse e explicasse onde estava enquanto a esposa lutava pela vida. Primeira ligação, um toque. Depois caiu na caixa postal. Ele, sem dúvida, estava fazendo algum tipo de triagem de prioridades. Digitei uma mensagem de texto. Sua esposa está na UTI. Ligue imediatamente. 5 minutos se passaram. Nada. A segunda tentativa produziu o mesmo resultado. Então notei o celular de Mariana na mesa de cabeceira, conectado ao carregador. Talvez, se a ligação viesse do número dela... Olhei para o rosto adormecido dela e, com cuidado, peguei o telefone. O contato de Gustavo aparecia nas chamadas recentes, mas a última ligação recebida era de 2 dias atrás. 2 dias desde que ele se dera ao trabalho de verificar a esposa moribunda. Terceira tentativa, usando o celular de Mariana. Direto para o correio de voz novamente. Quase desisti, frustrada, quando a tela se iluminou com uma notificação do Instagram. O aplicativo ainda estava aberto, conectado como Mariana. No topo do feed, a história de Gustavo apareceu com um círculo vermelho indicando novo conteúdo.
toquei sem pensar. A primeira imagem fez meu sangue gelar. Um convés de iate luxuoso brilhando sob o sol da tarde, com taças de champanhe refletindo a luz dourada. A mão bem cuidada de alguém segurava a taça em um brinde. Data e hora, 2 horas atrás. Deslizei para a próxima história. O rosto de Gustavo preenchia a tela, sorrindo largamente, abraçando 2 homens que eu não conhecia. Os 3 usavam óculos escuros, caros e pareciam ter saído de uma revista de moda. Ao fundo, o Oceano Atlântico se estendia até o infinito. A legenda dizia: "Vivendo minha melhor vida com os meninos." Postado há 90 minutos. Enquanto eu estudava a situação, minha filha lutava contra o câncer. Minha visão turvou de raiva, mas continuei documentando cada detalhe. Captura após captura, cada imagem era como uma facada mais profunda. Gustavo descansando em almofadas brancas imaculadas, Gustavo mergulhando da plataforma do iate, Gustavo erguendo outra taça de champanhe enquanto o pôr do sol tingia o céu de laranja. O último vídeo mostrava Gustavo falando diretamente para a câmera. Nada como uns dias longe da realidade para clarear a mente. Às vezes, você só precisa se afastar da realidade. A esposa dele estava conectada a máquinas e ele falava em fugir da realidade. Verifiquei a localização. Ilha Porchá, a menos de 1 hora deste hospital. Minhas mãos tremiam enquanto digitava outra mensagem. "Vejo que você está se divertindo. Sua esposa está morrendo. Me liga." Depois, outra. "Tenho capturas de tela. Precisamos conversar." Sem resposta. Andei de um lado para o outro no pequeno quarto, tentando não acordar Mariana, com a mente a 1000 por hora. Só começava a entender que alugar um iate daqueles devia custar uma fortuna por dia. Gustavo era consultor de negócios, bem-sucedido, mas não no ramo de iates de luxo por diversão. De onde vinha tanto dinheiro? Olhando para o rosto sereno de Mariana, sussurrei promessas que deveria ter feito meses atrás. "Não vou deixar que ele te machuque mais, querida. O papai está aqui agora, e eu vou resolver isso." O monitor ao lado da cama emitia um bip constante, cada som marcando um batimento cardíaco. Mais um momento da vida que Gustavo desperdiçava enquanto festejava com os amigos. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Quanto tempo Mariana sofria sozinha, enquanto ele fingia estar solteiro? Voltei para o celular, tirando prints de tudo metodicamente. A parte de engenharia do meu cérebro assumiu o controle. Documentar evidências, construir o caso, encontrar pontos de alavancagem. Gustavo talvez achasse que abandonaria minha filha no momento mais sombrio dela, mas cometeu um erro crucial. Esqueceu que Mariana tinha um pai capaz de incendiar o mundo para protegê-la. Meu celular vibrou com uma chamada recebida. O nome de Gustavo apareceu na tela. Olhei para Mariana mais uma vez, seu rosto magro finalmente relaxado no sono, e então saí para o corredor. Hora de conversar. Voltei ao quarto dela, onde dormia pacificamente, respirando ritmadamente entre os bips do monitor. "Já volto, querida", sussurrei dando um beijo em sua testa. "Só vou tomar um café." O elevador me levou ao andar principal, passando por placas indicando visitantes para os diversos departamentos. O refeitório ocupava um canto do térreo, quase vazio, exceto por alguns funcionários médicos fazendo suas refeições tardias entre os turnos. Comprei um café que não queria e encontrei uma mesa tranquila no canto mais distante, pegando o celular para olhar novamente para a foto do iate. A imagem brilhava cada vez mais intensamente a cada olhar. O sorriso despreocupado de Gustavo, o convés imaculado, as taças refletindo o sol da tarde. Como um consultor de negócios consegue pagar o aluguel de um iate de R$ 15.000 por dia? A pergunta trouxe à tona uma lembrança arrepiante. 1 ano antes, Gustavo me procurara para falar sobre emergências familiares e contas médicas, segundo ele. Estela precisava de tratamento odontológico e a casa necessitava de reparos. Perguntou se eu poderia ajudá-lo temporariamente, dando acesso à minha conta reserva, prometendo que seria só até as coisas se estabilizarem. Mariana não precisava do estresse financeiro, além de tudo. Fiquei impressionada com a consideração dele pelo bem-estar da minha filha. Que marido atencioso, pensei, protegendo a esposa de preocupações financeiras. Minhas mãos tremiam ao abrir meu aplicativo bancário e acessar a conta compartilhada que criei para emergências do Gustavo. O histórico de transações carregava lentamente, cada entrada parecendo uma prova em julgamento por assassinato. Ilha Porchá, aluguel de iates, R$ 15.000, postado ontem.
Restaurante Terraço, R$ 850, 3 dias atrás. Serviço da Mercedes em Jardim Paulistano, R$ 2.400, semana passada. Compras na Rodeo Drive, R$ 3.200, 10 dias atrás. A lista parecia interminável. Um padrão de gastos luxuosos de um mês inteiro, enquanto minha filha definhava em um leito de hospital. Cada centavo gasto em champanhe e festas em iates saía da minha conta. Cada compra de grife, cada jantar caro, cada momento de lazer dele tinha sido financiado pelo pai da esposa que ele havia abandonado. Capturei cada transação, minha mente de engenheira construindo metodicamente um caso. As datas contavam a história. À medida que a condição da Mariana piorava, os gastos do Gustavo aumentavam. Enquanto ela recebia as primeiras sessões de quimioterapia, ele fazia compras na Rodeo Drive. Enquanto ela perdia cabelo com o tratamento, ele jantava em restaurantes 5 estrelas. O filho parasita de uma... Parei antes que a raiva consumisse completamente meus pensamentos. A ira era útil, mas o cálculo frio seria mais eficaz para a Mariana. Peguei um caderninho e comecei a anotar informações importantes. Números de contas, IDs de transações, uma abordagem sistemática para cortar a linha de vida financeira do Gustavo. Ele havia cometido um erro crucial: usar meu dinheiro para financiar sua traição. Hora de mostrar a ele o que acontece quando se contraria um engenheiro que passou 40 anos resolvendo problemas complexos. O refeitório do hospital zumbia silenciosamente ao meu redor. Máquinas de venda automática, páginas distantes no alto, o murmúrio suave da equipe médica exausta. Mas eu não estava mais ali. Minha mente entrara em modo estratégico total, identificando vulnerabilidades e planejando contra-ataques. Gustavo achava que poderia se virar durante a doença terminal da esposa às minhas custas. Ele estava prestes a aprender que toda ação tem uma consequência, e algumas chegam com precisão matemática. Terminei meu café frio e me levantei, guardando o caderno com as informações bancárias no bolso. O primeiro passo seria amputação financeira imediata. Cortar completamente o acesso dele antes que pudesse gastar mais um centavo. O segundo passo seria mais pessoal. Encontrei um recanto tranquilo perto da capela do hospital. Acomodei-me em uma cadeira de madeira, com o celular e cadernos abertos à minha frente. A ironia não me escapou. Planejar uma guerra financeira me distanciava de um santuário que eu nem tinha intenção de visitar. A linha de emergência do banco atendeu ao terceiro toque. Serviço emergencial Banco do Brasil, aqui é a Amanda. Como posso ajudá-la esta noite? Aqui é Carlos Sampaio, titular da conta. Preciso revogar o acesso autorizado imediatamente. Mantive a voz firme e profissional. Preciso verificar sua identidade primeiro, Sr. Sampaio. Pode fornecer seu número de previdência social e o nome de solteira da sua mãe? Repassei as informações enquanto conferia minhas anotações. 45 anos de banco na mesma instituição significavam que eles conheciam minha voz, mas protocolo é protocolo. Obrigado. Mostro que Gustavo tem acesso autorizado à sua conta poupança de reserva desde abril de 2022. Está solicitando a revogação completa dos privilégios dele? Remoção imediata e permanente. Transfira todos os fundos restantes para minha conta principal garantida. Preciso informar que esta ação é irreversível e pode afetar quaisquer pagamentos ou serviços automáticos vinculados a essa conta. Tem certeza de que deseja prosseguir? Cancele tudo associado ao acesso dele, cada pagamento automático, cada serviço vinculado, cada cobrança recorrente, cada palavra dita com clareza. Final. Um momento, por favor, enquanto processo estas alterações. A música de espera tocou enquanto eu observava um segurança passar, acenando respeitosamente. A rotina noturna do hospital continuava enquanto eu desmantelava sistematicamente a base financeira do Gustavo. Senhor Sampaio, revoguei o acesso do Gustavo à conta poupança e iniciei a transferência dos fundos restantes. Foram transferidos R$ 127 mil para sua conta principal. Também estou mostrando 3 cartões de crédito com status de usuário autorizado em nome dele. Deseja cancelá-los também?
R$ 127 mil. Gustavo viveu do meu dinheiro por 2 anos enquanto minha filha sofria em silêncio. Cancele todos os cartões. Remova-o como usuário autorizado em todas as contas. Exclua as informações de contato dele das notificações de emergência. Processando agora. Pronto, concluído. Gustavo receberá um aviso de que seus cartões foram desativados e qualquer tentativa de transação será recusada. Posso fazer mais alguma coisa por você hoje à noite? Configure alertas de fraude caso alguém tente acessar essas contas usando as informações dele. Já está em vigor, senhor. Você receberá e-mails de confirmação nos próximos minutos. Desliguei e imediatamente abri meu aplicativo bancário para conferir as alterações. O acesso à conta havia sido revogado, cartões de crédito cancelados, pagamentos automáticos desativados. O rastro digital mostrava que a tábua de salvação financeira do Gustavo havia sido cortada com precisão cirúrgica. Meu telefone vibrou com o primeiro e-mail de confirmação, depois outro. Cada notificação parecia justiça feita eletronicamente. Vamos ver quanto tempo a festa no iate vai durar quando os cartões dele começarem a ser recusados. Fechei o caderno com um estalo satisfatório e guardei o celular no bolso. A parte de engenharia do problema estava resolvida. Identifiquei a falha no sistema, isolei o componente problemático e removi-o permanentemente. O acesso de Gustavo aos meus recursos agora existia apenas na imaginação dele, diluída como café fraco. Ao me levantar da cadeira, senti-me mais leve do que havia sentido em horas. Não porque o peso da doença de Mariana tivesse diminuído, esse fardo permaneceria até que ela se recuperasse, ou até que não se recuperasse. Mas a percepção devastadora de que eu, sem saber, estava financiando o abandono dela, essa tortura particular, havia acabado. Gustavo poderia ficar com o iate só por esta noite. Amanhã, quando aqueles cartões começassem a ser recusados e suas ligações não fossem atendidas, ele descobriria o que acontece quando um parasita perde seu hospedeiro. Voltei para o elevador. Passei pela porta da capela, ainda ligeiramente entreaberta, e pelo posto de enfermagem, onde ocorriam as trocas de turno da noite, com o ritmo normal do hospital continuando. Enquanto isso, uma pequena dose de justiça era administrada discretamente. Mariana estava acordada quando eu voltei, olhando para o teto com aquela expressão distante que eu já tinha visto tantas vezes naquele dia. O quarto brilhava suavemente com o equipamento de monitoramento, criando um espaço íntimo, separado do mundo hostil do hospital além da porta. Oi, querida. Como você está se sentindo? Coloquei meu café intocado na mesa e puxei a cadeira para perto da cabeceira dela. Melhor agora que você está aqui. Ela se virou para mim e pude perceber que algo havia mudado enquanto eu estava fora. Pai, preciso te contar uma coisa sobre o Gustavo. Peguei a mão dela, notando como os dedos estavam frios, apesar do quarto aquecido. Não tenha pressa, querida. Estou aqui para ouvir. Ele mudou depois que o Joãozinho nasceu. Começou a dizer que eu não estava contribuindo financeiramente o suficiente. As palavras saíram lentamente, como se ela estivesse testando cada uma delas para garantir que eram seguras. O trabalho freelancer de design ficou mais difícil quando o Joãozinho ficou irritado, e Gustavo disse que eu era um fardo. Minha mão livre fechou-se em punho sobre o cobertor do hospital, mas mantive a voz suave. Um fardo? Você está criando 2 filhos. Ela explicou que ele alegava que as contas médicas estavam arruinando seus planos para o futuro, que havia se casado com uma parceira, não com uma paciente. Desviou o olhar, a vergonha tingindo suas bochechas. Quando o diagnóstico de câncer veio, ele simplesmente se fechou, começou a chegar tarde em casa, inventando desculpas para reuniões de trabalho. Que tipo de homem abandona a esposa doente? Eu não consegui esconder toda a raiva na minha voz. Ela admitiu que às vezes pensava que se melhorasse rápido, se não reclamasse do tratamento, talvez ele voltasse a ser o pai que Estela e Joãozinho mereciam. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Mas ele não vai voltar, né, pai? Afastei o cabelo da testa dela, do mesmo jeito que fazia quando ela tinha 7 anos e tinha medo de trovoadas. Querida, você é perfeita exatamente como é. Qualquer homem que não consiga ver isso não te merece.
Me sinto idiota por ter defendido ele por todos esses anos, inventando desculpas para ele nunca ligar de volta, para ele estar sempre ocupado demais para visitas familiares. Ela apertou minha mão com a pouca força que lhe restava. Você estava certo sobre ele desde o começo, não é, pai? Eu nunca disse uma palavra negativa sobre o Gustavo na sua frente. Mas os pais veem coisas que as esposas preferem ignorar. Eu estava errada sobre uma coisa. Achei que ele pelo menos te amava, mesmo que eu não gostasse dele. Nunca imaginei que ele te deixaria lutar sozinha. A pior parte é explicar para a Estela porque o papai não está mais aqui. Ela fica perguntando quando ele volta para casa. A voz de Mariana embargou completamente. Como explicar a uma criança de 6 anos que o pai preferiu o conforto à vida da mãe? Uma enfermeira entrou silenciosamente para verificar os sinais vitais, nos dando uma pausa. Quando saiu, inclinei-me para mais perto de Mariana. Você não precisa mais se preocupar com nada disso. Concentre-se em melhorar. Eu cuido do resto. Pai, não posso te pedir isso. Você não está pedindo, estou te dizendo. Sua única função é se curar. Deixa as finanças. Deixa o resto comigo. Beijei a testa dela. Você nunca mais terá que lidar com o egoísmo dele. A exaustão a dominava novamente, a liberação emocional drenando a pouca energia que restava. Suas pálpebras pesaram enquanto lutava para se manter presente. Me prometa uma coisa, sussurrou. Qualquer coisa. Não deixe a raiva do Gustavo te consumir. Cobria com o cobertor enquanto sua respiração se aprofundava em direção ao sono. Mas, enquanto a observava adormecer, sabia que talvez não conseguisse cumprir totalmente aquela promessa. O homem que jurou amar e proteger minha filha roubou seu dinheiro, a abandonou em uma crise e partiu o coração dos nossos netos. Alguns atos exigem mais do que perdão, exigem consequências. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. O visor brilhava com a indicação Ilha Porchá, DDD. Olhei para Mariana, dormindo em paz, e fui até a janela. Alô? Minha voz estava fria. O que você fez? Meus cartões foram recusados na frente de todos? A voz de Gustavo falhou entre o pânico e a humilhação. Conserte isso imediatamente. Ignorei completamente a pergunta dele. Onde você está agora, Gustavo? Isso não é da sua conta. Escuta, velho. Você precisa restaurar meu acesso agora mesmo, senão minha filha vai morrer em uma cama de hospital. Cada palavra caiu como uma pedra em água parada. E você está lá festejando num iate com o meu dinheiro. Silêncio. Depois gagueira. Como você... Isso não é... Isso é networking de negócios. Pelo telefone, eu podia ouvir tudo. Música alta, risadas, o som das ondas batendo no casco. O som de um homem cuja esposa lutava pela vida enquanto ele vivia às custas de outra pessoa. 15 mil reais para alugar um iate, Gustavo. Meus 15 mil reais. Mantive a voz baixa, ciente de que Mariana se agitava atrás de mim enquanto sua esposa estava na UTI. Você não pode simplesmente me cortar. Eu tenho direitos. Sou o marido dela. Você era o marido dela. Corrigi mentalmente, no pretérito. Virei-me e vi os olhos de Mariana se abrirem, me observando com crescente compreensão. Você fez sua escolha quando escolheu champanhe em vez de sessões de quimioterapia. Escute, você não entende a pressão que tenho sofrido. Ele tentou se justificar. Ah, pressão? Que pressão, Gustavo? A pressão de ter acesso limitado à minha conta bancária enquanto abandonava sua família? Sua voz mudou, tornando-se calculista. Restaure meu acesso ou eu peço divórcio e levo as crianças. Vou garantir que Mariana perca tudo no tribunal. Foi o erro dele. Quando ameaçou meus netos, vi a abertura. Gustavo, falei baixinho, e algo no meu tom de voz fez até ele parar. Você acabou de cometer o maior erro da sua vida patética. Atrás de mim, ouvi Mariana inspirar fundo. Ela estava completamente acordada agora, ouvindo cada palavra, finalmente percebendo a verdadeira voz do marido, egoísta, ameaçadora e totalmente sem remorso. Eu sei exatamente onde você está, continuei. Sei exatamente o que você tem feito. Sei exatamente quanto do meu dinheiro você gastou enquanto minha filha luta pela vida.
E agora, sei exatamente que tipo de homem ameaça roubar os filhos de uma mãe moribunda. Você não pode fazer isso comigo. Tenho uma reputação a zelar. As pessoas estão de olho. Sim, estão de olho, respondi. Estão vendo você ter seus cartões de crédito recusados porque é um parasita que não consegue pagar as próprias contas. A voz de Gustavo falhou. Carlos, espere. Vamos discutir isso de forma sensata. Cometi alguns erros, mas podemos resolver. Vou ao hospital agora mesmo. Podemos... Olhei para Mariana e vi as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio. Finalmente ela entendia com quem havia se casado. Finalmente via o pai protegendo-a como um homem de verdade protege sua família. Não, Gustavo, disse suavemente. Não podemos resolver isso. O silêncio se estendeu, e a respiração em pânico de Gustavo ecoava pela conexão. Ao fundo eu ouvia o mundo dele desmoronar, motores de iates parando, vozes discutindo sobre pagamentos, a festa dissolvendo-se em caos. Carlos, está aí? Por favor, eu posso explicar tudo, implorou ele. Virei-me da janela e caminhei até a cabeceira da cama de Mariana, pegando sua mão enquanto mantinha o telefone pressionado contra o ouvido, entrelaçando nossos dedos com força para me apoiar. Gustavo, você escolheu um iate em vez da sua esposa. Escolheu festas em vez dos filhos. Escolheu meu dinheiro em vez do futuro da família. Minha voz baixou para quase um sussurro, mas cada palavra cortava como lâmina. Você fez sua escolha. Agora viva com as consequências. Eu posso mudar. Eu serei diferente. Voltarei para casa e cuidarei de todos. Ele gaguejou, desesperado. Se você se aproximar da minha filha ou dos meus netos novamente, eu vou destruí-lo completamente. Mariana apertou minha mão com mais força, olhos agalhados, finalmente ouvindo o pai protetor de que sempre precisou. Financeiramente, legalmente, socialmente, vou garantir que todos saibam exatamente quem você é. Você não pode fazer isso. Eu tenho direitos. Sou o marido dela, implorou. Você abandonou sua esposa doente por festas em iates, roubou o dinheiro do pai dela para financiar seu estilo de vida egoísta, ameaçou tirar filhos da mãe moribunda deles. Fiz uma pausa, deixando cada fato se aprofundar. Qual tribunal você acha que ficará do seu lado? Perguntei. Sua voz embargou completamente. Não tenho para onde ir. Meus amigos nem olham para mim depois daquela história do cartão. A empresa de iates ameaça chamar a polícia. Eu cometi erros, disse ele, quase murmurando, mas todo mundo merece uma segunda chance. Você teve sua segunda chance todos os dias nos últimos 6 meses, rebati. Todos os dias você escolheu não estar aqui. Todos os dias escolheu não segurar a mão dela durante o tratamento. Todos os dias escolheu festas em vez da família. Mariana chorava agora, mas eram lágrimas de libertação. 20 anos inventando desculpas para o comportamento de Gustavo e agora ela ouvia a verdade. Por favor, Carlos, só me dê uma chance de voltar para casa e nós podemos... implorou ele. Não. A palavra pairou no ar como um julgamento final. Acabou, Gustavo. Acabou com o meu dinheiro, acabou com minha família, acabou com as pessoas que amo. Desliguei e bloqueei o número dele imediatamente. A ação foi tão decisiva quanto bater uma porta. Então me sentei ao lado da cama de Mariana e levei sua mão aos meus lábios, beijando os nós dos dedos como fazia quando ela era pequena e assustada. Obrigada, papai, sussurrou ela. Você nunca precisa me agradecer por te proteger, querida. É isso que pais fazem. Ela apertou minha mão com mais força. Medo? Sim. Medo de me perder. Medo de ficar sozinha com as crianças, medo de admitir o quanto o erro dele tinha sido terrível. Você não está sozinha, nunca mais estará. Afastei o cabelo da testa dela. E não foi culpa sua, foi dele. A cada escolha egoísta, a cada palavra cruel, a cada momento, ele preferia a si mesmo à família. A culpa é dele, não sua. Pela primeira vez desde que cheguei a São Paulo, Mariana sorriu. Um sorriso verdadeiro, cheio de esperança em vez de medo. Descanse um pouco, disse suavemente.
Amanhã começaremos a planejar seu futuro, um futuro onde ninguém mais poderá machucá-la. Ela fechou os olhos, respirando mais profundamente do que o dia todo. O equipamento de monitoramento apitava constantemente ao nosso lado, contando batidas cardíacas, contando momentos, contando o início de uma nova vida. Do lado de fora da janela, São Paulo brilhava na noite, indiferente à vitória de uma pequena família sobre a crueldade. Mas, dentro do quarto 712, a justiça havia sido feita e a cura finalmente podia começar. Um ano depois, em 2025, a luz do sol entrava pela janela da cozinha da nossa nova casa no estado de São Paulo, pintando quadrados dourados no piso de madeira onde os materiais de arte de Stella estavam espalhados em um caos organizado. O som das risadas das crianças vinha do quintal, misturando-se ao ritmo constante de Mariana cortando legumes para o almoço. Parei na porta, observando minha filha se mover com a energia e a graça que retornavam mês a mês. Seu cabelo havia crescido mais espesso do que antes, emoldurando um rosto que brilhava de saúde e felicidade genuína. O olhar assombrado havia desaparecido, substituído pela mulher confiante que eu criei, aquela que fora soterrada por anos sob a manipulação de Gustavo. "Pai, você tá espreita de novo", disse ela, sem se virar, naquele tom de provocação familiar que dizia tudo sobre sua recuperação. "Só tô apreciando a vista, querida. Ainda não consigo acreditar que você tá realmente aqui." Pela janela, eu podia ver Joãozinho ensinando Stella a lançar um espiral perfeito. As técnicas de futebol americano do avô deles eram transmitidas com precisão e paciência. Aos 8 e 6 anos, eles se adaptaram à nova vida com a resiliência que só as crianças possuem quando finalmente se sentem verdadeiramente seguras. O divórcio havia sido rápido e brutal. As ameaças de Gustavo sobre a custódia evaporaram no momento em que seu advogado conferiu as gravações e os extratos bancários. Um homem que abandonara a esposa em estado terminal enquanto gastava o dinheiro do pai dela em festas e iates não era exatamente simpático aos juízes do tribunal de família. "Vovô!" A voz de Stella ecoou pela porta de tela. "Venha mostrar ao Joãozinho como pegar melhor." "Um minuto, querida", respondi, e me virei para Mariana. "Como você está se sentindo hoje?" "Sentindo mesmo?" Ela largou a faca e me encarou de frente, e vi em seus olhos o que os exames do Dr. Rivera haviam confirmado 3 meses antes. Remissão completa. Me sinto eu mesma de novo, talvez melhor do que eu mesma, mais forte. O timer da cozinha tocou e Mariana tirou uma assadeira de pão de milho do forno, a receita da Márcia, a mesma que eu lhe ensinara anos atrás. Algumas tradições valem a pena preservar. "Lembra do que você me dizia quando eu era pequena e tinha medo de tempestades?" "Que tempestades passam, mas famílias duram para sempre." Você tinha razão. Ela me abraçou forte, como fazia antes do casamento e da doença. O medo havia criado distância entre nós, sobre tempestades, sobre a família, sobre Gustavo. Nunca disse "eu te avisei" sobre o ex-marido dela, e nunca diria. Mariana já havia sofrido o suficiente, sem precisar carregar a vergonha também. A ordem de restrição falou mais alto do que qualquer palavra que eu pudesse ter dito. "Pai, Stella marcou um touchdown!" Joãozinho irrompeu pela porta de tela, com manchas de grama nos joelhos e pura alegria estampada no rosto. Atrás dele, Stella executou uma elaborada dança da vitória, que teria feito sua avó rir. "A comemoração do touchdown pede mais pão de milho", anunciou Mariana cortando quadradinhos generosos que fumegavam sob a luz da tarde. Mais tarde, enquanto a noite pintava o céu do estado de São Paulo em tons de laranja e rosa, nós 4 nos sentamos no balanço da varanda da frente, que era o recurso favorito da Márcia em nossa antiga casa, recuperado e reconstruído aqui, onde pertencia. Stella cochilava no meu ombro, enquanto o Joãozinho me bombardeava com perguntas sobre as estrelas que começavam a aparecer no céu. "Você pode nos contar a história de como salvou a mamãe de novo?" murmurou Stella sonolenta. "Querida, sua mãe se salvou. Eu só ajudei a remover os obstáculos." "Como o homem mau que foi embora." Mariana estendeu a mão e apertou a minha.
Um gesto que se tornara nossa abreviação de gratidão e amor. O tipo de vínculo que a crise destrói ou fortalece de forma inquebrável. Nós escolhemos inquebrável. É assim que se parece a vitória, pensei, observando as pálpebras dos meus netos pesarem naquela noite tranquila. Não o momento da vitória, embora a súplica chorosa de Gustavo tenha sido satisfatória, mas os anos de felicidade silenciosa que se seguem. As noites comuns de terça-feira, quando ninguém luta pela vida, ninguém trai ninguém e o único drama é se Joãozinho vai terminar seus vegetais, as estrelas emergiam uma a uma no céu. As mesmas constelações que Márcia e eu observamos deste mesmo balanço décadas atrás, quando Mariana tinha a idade que Estela tem agora. Algumas coisas mudam, casamentos terminam, pessoas decepcionam, a doença põe à prova todas as suposições sobre justiça, mas algumas coisas perduram. O amor entre pai e filha, a resiliência das crianças, a satisfação de proteger o que mais importa. Amanhã, Mariana trabalharia em seu mais recente projeto de design enquanto as crianças frequentariam a nova escola. Eu cuidaria do jardim que Márcia sempre quis e talvez começasse aquele projeto de marcenaria para a casa de bonecas da Estela. Uma vida normal, daquelas pela qual vale a pena lutar. Esta noite, porém, sentamo-nos juntos sob o vasto céu do estado de São Paulo. 3 gerações unidas pelo amor e testadas pelo fogo. Finalmente seguras na paz que conquistamos. Agora me diz, você tem ou teve alguém na sua vida que te ame mais do que seus próprios pais? Você acredita que Mariana teria se recuperado da mesma forma se não tivesse o apoio incondicional do pai? Até onde você iria para proteger alguém que ama de um relacionamento tóxico? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você também acredita que amor de verdade é proteção, já deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias como essa. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve!